Meu nome é Carolina e moro em Campinas. Sempre morei aqui em Campinas. Hoje eu tenho 32 anos. O que vou contar aconteceu não faz muito tempo, há mais ou menos 6 meses. Eu morei toda a vida com os meus pais. Porém, sempre fui uma pessoa muito retraída, muito tímida. Nunca tive um relacionamento sério. Tudo porque o meu pai, um ex-alcoólatra, sempre foi muito agressivo. Me bateu sinceramente, até praticamente os 25 anos de idade. Era do tipo de quebrar qualquer coisa que tivesse pela frente, copo, prato, quadro, televisão. E agredia tanto a mim quanto a minha mãe. Isso foi me dando muita raiva ao longo da vida. Às vezes penso até como seria bom ter tido um irmão para dividir esse sofrimento. Ou talvez, quem sabe, se tivesse um irmão, meu pai não fosse tão ruim assim. Sabe, dividir as agressões que eu recebia sozinha do meu pai. Aliás, nem eu considero meu pai, eu o considero como um monstro. Isso sim, a última vez que ele me bateu, eu não aguentei e saí de casa. Eu fui morar numa casinha dos fundos da casa de uma amiga. A minha amiga morava na frente, e ela disse que eu podia ficar ele morando nos fundos. E foi pra lá que eu fui. Porque, veja bem, já adulta ainda apanhar do meu pai por causa desse maldito álcool. Hoje ex-alcoólatra. Mas enquanto ele foi um alcoólatra, era muito agressivo. Já com a idade que eu estava, apanhar? Ah, não, vou embora dessa casa. Hoje eu trabalho no setor de limpeza do shopping. Um dia, eu estava retirando o lixo e me deparei com várias folhas com números jogados no lixo, algo que me chamou a atenção. E eu peguei essas folhas. Eram folhas de um livro que falava sobre pactos. Pactos com o demônio. Claro que é uma coisa que te assusta, a princípio. Uma coisa que te deixa amedrontada, mas ao mesmo tempo te deixa curiosa. Quando a minha chefe chegou, eu guardei rapidamente aquelas folhas. Eu não pude lê-las ali. Eu guardei para depois, quando eu chegasse em casa. Eu nunca fui praticante de nenhuma religião. Eu nunca frequentei uma igreja. Porque meu pai tinha uma fé, e eu achava que aquilo não combinava. Como podia um homem dizer que era de uma igreja e fazer o que fazia? Como podia um homem ser como... Ele dizia que era da igreja. Ser um alcoólatra e que batia em mim, batia na minha mãe, era um monstro. Eu achava que aquilo não combinava. Então eu peguei um certo desprezo por igreja. Mais tarde, quando eu cheguei em casa, com aquelas folhas que eu recolhi lá no lixo, enquanto estava lá no shopping, e ao ler aquelas folhas, realmente falava-se sobre um famoso pacto com o diabo. Eram folhas de um livro falando sobre um pacto. Por um momento eu pensei que fossem folhas do livro de São Cipriano, o santo feiticeiro. Falava de todos os passos. Como você agir, como você fazer, como montar um altar negro. Os animais que deveriam ser mortos. Era assustador. Eu, sinceramente, não liguei muito, até porque fiquei meio com medo, mas guardei aquelas folhas no meu criado mudo. Deixei elas ali, embora eu tivesse ficado assustada com aquilo, mas eu achei que era um pouco fantasioso. Tipo assim, eu não acredito, mas também não desfiz. Deixei lá aquelas folhas no meu criado mudo. Passado alguns dias, eu estava no ônibus, refletindo sobre a minha vida. Tudo que eu passei com meu pai, tudo que eu tinha enfrentado com meu pai quando o meu telefone tocou. Era minha amiga que morava comigo. Morava na frente. Eu morava naquela casinha de fundo, dizendo que eu voltasse, porque algo grave tinha acontecido. Voltei para casa. Ela estava me esperando. Me sentou numa cadeira e disse: "Amiga, você precisa ser forte." Mas o que aconteceu? O que houve? A sua mãe está no hospital, em coma. O seu pai bateu muito nela. Vamos para o hospital. Eu disse: um dia isso iria acontecer. Meu pai era tão agressivo que um dia iria levar alguém para o hospital, e dessa vez foi a minha mãe. Como poderia ter sido eu? A minha mãe, segundo a amiga, estava em coma e tinha ido para o hospital. O marido dela nos levou. E foi muito duro ver o estado da minha mãe. Os olhos roxos, cortes na cabeça. Aquele demônio do meu pai fez tudo aquilo. Quase matou a minha mãe e a deixou em estado de coma. Só que o covarde fugiu. Tanto que eu digo, eu não o considero como meu pai. Ele é o demônio. Meu pai é do diabo. É um monstro que deveria estar no inferno. Ele é tudo menos meu pai. Alguns dias depois, graças a Deus, minha mãe saiu do coma e começou a melhorar. E teve alta. Mas eu não deixei ela voltar para a casa dela.
Eu trouxe ela para morar comigo. Mesmo que fosse uma casinha pequena, mas comigo, pelo menos, ela estava protegida. Comigo, pelo menos, estava sendo bem cuidada. Meu pai, aquele monstro, já tinha voltado para casa. A princípio, ele fugiu. Depois ele voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei afastada alguns dias do serviço para cuidar bem da minha mãe, para cuidar melhor da minha mãe. E numa noite, depois que ela já havia adormecido, eu fiquei ali, olhando para ela, olhando o seu sofrimento. Aqueles roxos pelo corpo, ainda no seu rosto, o reflexo da surra que tinha levado. Na sua cabeça, os cortes. Não era justo. Eu fui dar uma volta pela rua. Eu precisava espairecer. Fui até uma praça e a revolta batia na minha cabeça. Contra o pai agressivo. Contra o pai que bate e, se deixar, é capaz até de matar. Depois de muito pensar, eu me lembrei das folhas que eu tinha guardado na gaveta que ensinavam, passo a passo, a magia negra. O passo a passo, a magia. Quer dizer, o pacto com o diabo. E que teríamos que ter, aqueles que assim fizessem, colocar sangue. Algum tipo de sangue você tinha que colocar para fora. E depois de muito pensar, eu peguei um broche que estava usando. Abri o broche, espetei o dedo e o sangue começou a pingar. E eu pedi com força naquela hora, lembrando daquelas páginas, lembrando de alguns passos que você tinha que fazer. Sabe? Naquele momento, naquela praça. Eu que tinha saído para dar uma volta pela rua. Precisava espairecer. Quando eu vejo, estou naquela praça. A revolta contra o meu pai. Um homem bruto, estúpido, do qual eu tive que ir embora de casa. A minha mãe ficou. Minha mãe agora saiu do coma hospitalar, recebeu alta e eu trouxe para a minha casa. Uma casa pequenina, mas pelo menos ali ela teria paz, teria proteção. Mas a minha revolta era muito grande contra o meu pai. E naquela praça, eu fiquei me lembrando daquelas páginas daquele livro, do pacto com o demônio. Eu fiquei me lembrando. Se não, se eu tinha visto meio assim bem. Eram páginas de um livro de São Cipriano. O santo da magia negra, o santo da feitiçaria, o santo feiticeiro. E ele ensinava, passo e passo, um pacto com o diabo. Depois de muito pensar, então eu peguei um broche que estava usando e espetei o dedo. E o sangue começou a pingar. Então eu pedi com força. Eu faço agora um pacto com o Lúcifer. Eu faço agora um pacto com o diabo. E quero firmar com esse sangue um pacto com o Lúcifer. Eu deixo minha alma ser sua, mas quero que o meu pai se dê mal. Eu deixo a minha alma com você, mas quero que o meu pai pague pelo que fez comigo e minha mãe. Algumas gotas caíram. E enquanto aquelas gotas do meu machucado feito com aquela pontinha do broche, eu falava isso, exatamente isso. Eu estou fazendo agora um pacto. Isso aqui é um pacto. Eu quero firmar esse pacto com o Lúcifer. Eu deixo minha alma ser sua. Mas quero ver o meu pai se dando mal. Eu quero ver o meu pai pagando por tudo. E algumas gotas saíram. Algumas gotas caíram. Voltei para casa. Minha mãe estava dormindo, permanecia dormindo. E naquela noite, tudo se transcorreu como se nada, absolutamente nada de diferente tinha acontecido. Porém, na outra noite, assim que eu peguei no sono, eu tive um sonho que jamais vou esquecer. Aliás, tenho dúvidas se foi um sonho ou se foi uma experiência. Tenho dúvidas, sabe? Dúvidas se foi realmente um sonho ou foi uma experiência. Uma verdadeira experiência. Eu estava dormindo no chão porque deixei a minha mãe dormir na cama. Como eu disse, a casa era de um cômodo só. Essa minha amiga permitiu que eu ficasse ali, alojada naquela casinha do fundo, muito pequena. Apenas uma cama, apenas um cômodo. Então, neste cômodo, nesta cama, dormia a minha mãe. E eu estava dormindo no chão. E quando eu estava quase pegando no sono, o meu corpo começou a ficar bem leve. Assim, bem leve. E eu escutei um estalo, como se fosse um estalar de dedo, mas bem alto, bem alto. Olhei para os meus pés e eu vejo uma criatura, um cheiro horrível. Uma criatura que fiquei toda gelada. O meu corpo ficou gelado. Um gelado assim, sem explicar. Eu tentava gritar, mas não conseguia. E de repente aquela criatura
Eu olhei para os meus pés e vi aquela criatura bem nos meus pés. É dessa criatura um cheiro horrível. E essa criatura me fez o corpo ficar todo gelado. Um gelo assim, sem explicação. E eu tentava gritar, mas não conseguia. E comecei a ser arrastada por essa criatura. Só que não era arrastado o meu corpo. O meu corpo permanecia onde estava. Eu sentia que a minha alma estava sendo puxada. É incrível quando você vai saindo do teu corpo. O teu corpo permanece ali. Mas aquela coisa, aquela criatura horrível, cheirando sei lá o que, com aquele odor engraçado. Poucas vezes eu senti aquele cheiro. Cheiro de enxofre. E enxofre tem tudo ligação com o diabo. Então eu senti aquele cheiro. A princípio eu não sabia bem dizer o que era. Eu senti que essa criatura começou a me puxar. Porém me puxava. A alma, o corpo permanecia. Ia me puxando, ia me puxando, me puxando. Aquele cheiro forte, aquele cheiro podre. Eu tentava gritar, não conseguia. E aquela criatura me arrastando. Só que não era o meu corpo. Eu sentia que a minha alma estava sendo puxada. E eu comecei a me debater. Mas quanto mais eu me debatia, mais aquela criatura dizia: você é minha. Agora você me pertence. Você é minha. A sua alma me pertence. Você entregou sua alma a mim. Mas a sua alma é minha. Você é minha. Você é minha. Agora você me pertence. Eu nunca na vida tinha vivido algo assim, uma experiência assim. De repente, essa criatura começa a soltar grunhidos. Grunhidos rosnados. Como se estivesse com raiva. Como se estivesse realmente levando alguma coisa para o além. E o que ele levava era eu. Exatamente eu. Só que o mais impressionante, o meu corpo permanecia ali. Era como se estivesse me tirando de dentro de mim mesma. Aquela coisa ia puxando, ia puxando. O corpo ficava, mas aquela coisa ia puxando. Me puxando de dentro de mim mesma. E é nessa hora, no desespero, é essa hora. Que desesperada. E vendo que ele está quase me levando embora, quando eu fiz aquele pacto de sangue lá na praça, desejando tudo de mal para o meu pai, que realmente ele pagasse, e fiz inclusive a entrega da minha alma para o diabo, que fique com a minha alma, mas que o meu pai pague pelo que ele fez para a minha mãe. Sempre fez para mim, sempre fez para a minha mãe. E agora chegou a hora. E era como se fosse uma capa sendo tirada, a minha alma está sendo levada embora. Quando eu vejo que já estou quase indo embora. Quando eu vejo que já está quase terminando, vamos dizer assim, de me puxar, é quando então eu começo, num fiapo de pensamento. Deus, Senhor, Senhor, Deus, não me deixe partir, não me deixe ir embora. Senhor, Senhor, meu Deus, meu Deus. E eu comecei a pedir cada vez mais forte. Me salva, Deus, me salva, me perdoa, me perdoa. Eu não sou do demônio, me perdoa. Eu não sou do demônio, eu sou de ti, Senhor, eu não sou do demônio. Eu sou de ti, Senhor, me salva, e é nesta hora que aquela coisa dá uma espécie assim, de um grito como se estivesse revoltado, como se estivesse, sabe, uma pessoa assim, totalmente revoltada, pelo fato de eu estar pedindo a Deus que me ajudasse. Deus me salva, Deus, me perdoa, eu sou sua. Eu não sou do demônio, me perdoa, me salva. Nesta hora, essa criatura dá um urro bem forte. Foi então que eu senti minha alma voltando para o meu corpo. A minha alma foi voltando, e aquela coisa desapareceu, deixando aquele cheiro no quarto. E é quando, então, a alma se completa em mim e eu acordei. Por sorte, minha mãe, mesmo com toda a minha movimentação, minha mãe permanecia dormindo. Por sorte, tenho certeza que se naquela hora eu não tivesse chamado por Deus, se naquela hora eu não tivesse pedido perdão, se naquela hora eu não tivesse me declarado ao Senhor, a minha alma teria sido levada, a minha alma teria ido embora, a minha alma. Me arrependi muito de ter feito aquele pacto com o diabo. Me arrependi demais. O que senti?
Foi algo tão descomunal, algo tão assim, trágico, você ter a sensação de que uma coisa do outro mundo, uma coisa dos infernos, vai levando você. Você é a pior coisa que alguém pode sentir. Você sem poder se mexer. Você sem conseguir se mexer. Dizem, depois eu me informei, que nesse momento, nesse estado, em que acontecem essas coisas, dá-se o nome de paralisia do sono. Você fica paralisado, você pensa, quer gritar, quer falar, mas não consegue, nem mesmo se movimentar. Você quer se movimentar, quer se debater, mas não consegue. Chama-se paralisia do sono, que é um estágio em que muitas pessoas passam e realmente não conseguem nem falar, nem gritar e nem se mexer. E no meu caso, foi ainda mais complicado. Foi a barganha. Com o diabo. Havia feito uma barganha. Você me ajuda de um jeito, castigando o meu pai. E eu lhe dou a minha alma. Foi a barganha do diabo. Mas ainda bem que no momento final, naquele momento em que a alma estava se desprendendo de mim, eu ainda tive forças para gritar por Deus. Deus me salva, Deus. Me perdoa, eu sou sua, eu não sou do demônio, eu sou sua Senhor. E é nessa hora que aquela coisa dá aquele urro e desaparece. Em seguida eu fui à igreja. Levei aquelas folhas de papel que eu havia encontrado no lixo do shopping onde eu trabalho. Aquelas flores, do passo a passo, para um pacto com o diabo. E eu incinerei tudo. Eu incinerei todas aquelas folhas de papel. Meu pai, pouco tempo depois, fazendo um bico, ele caiu de uma laje, lhe quebrou as duas pernas e fraturou a coluna. Ficou paraplégico. Sinceramente, não fui visitá-lo. Não tenho ideia de como ele está se virando. Graças a Deus, eu e minha mãe estamos cada dia mais felizes, nos virando com dificuldade, mas cada dia mais felizes. Não sei, eu não sei se agir certo ou não. Em saber que o meu pai está como está, eu até agora não fui visitá-lo. Acho que ele está pagando. Pagando pelo que ele realmente fez. Muito embora tenha sido um pedido meu, para que ele fosse punido, e por pouco, por causa deste pedido. Eu não perdi a minha alma. Eu fui para a igreja. E depois de ter incinerado aquelas folhas de papel, eu pedi perdão a Deus mais uma vez. Gostaria de mandar um abraço e meu eterno agradecimento à minha amiga Lúcia. Essa minha amiga que me ajudou em tudo, inclusive, me acolhendo na sua casinha de fundo e permitindo que minha mãe também viesse. Amo a vocês e muito obrigado por tudo que fizeram por mim. Você e teu marido, Lúcia. Amo vocês. Muito obrigado. Não, sei o que vou fazer com meu pai. Às vezes eu me arrependo de ter feito aquele pacto, porque eu consegui me libertar. Porém, ele não. Ele caiu de uma laje. Quebrou as duas pernas e fraturou a coluna. Não fui visitá-lo. Não tenho ideia de como ele está. Eu sei que Deus ensina o perdão. Mas o que ele fez, inclusive deixando a minha mãe de coma, de tanto que bateu, poder ter matado a minha mãe e a mim mesmo. Eu fui embora de casa por causa dele. Mas tem horas que bate algo em mim que diz perdoa. Pode ser que eu ainda vá visitá-lo, pode ser, mas não sei se vou conseguir perdoar. E por muito pouco quase não escrevo esse relato, porque se minha alma tivesse sido levada, eu não estaria aqui escrevendo. E quanto ao meu pai, que o Senhor saiba o que fazer. Ele está pagando pelo que ele fez. Sei que não sou eu quem deve condená-lo, mas ele merecia. Infelizmente, ele merecia.